Hello class, good morning. How is it going? Yes, today is a really nice day. Realmente hoje é um dia ótimo, né? Very sunny, ensolarado. Então vamos iniciar nossa English lesson. First, please open your English books at page 84. 84, tá? Pra gente dar continuidade aí na lesson number 5 e inclusive o título da aula é It's a really nice day. It's a really nice day. Jéssica, o que significa essa frase, teacher? É realmente um dia ótimo, certo? Nice day. Então, aí vocês vão já entender o porquê que essa frase está dessa forma e porquê ela está sendo trabalhada nessa aula, tá? In today's lesson, vocês vão conhecer algumas palavras que se referem a lugares da cidade, porém um específico, tá certo? E vocês também vão ver palavras sobre o tempo, tá? O weather, o tempo, e também os intensifiers, que são aquelas palavras que a gente às vezes não sabe como colocar elas. Eu quero dizer muito quente. Será que eu uso very hot? Será que eu uso a lot of? Será que eu uso really? Então vocês vão aprender também um pouco sobre os intensifiers, certo? Então vamos iniciar como sempre com o diálogo, tá? Tem aí uma conversation, vamos ouvir, pronunciar e praticar. Let's repeating, ok? Track 66. Track 67. Hi, Ben. Hey, Jessica. What's up? Not much. You? Well, exams start next week. I like to study out here on the grass. Great idea. It's a really nice day. It's very sunny, though. Oh, I usually sit under a tree so I don't feel hot. Sometimes there are empty benches in the shade. Ah, that sounds nice. Do you want to join me? Well, I should be going. I have a really big test, too. But I usually study in my dorm. Okay. Well, have a good day. Enjoy the weather. You too. Talk to you later. Great! Olha aí, esse diálogo tem muitas expressões que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, tá? Quando a gente encontra um friend, quando vocês estão falando com uma pessoa que você encontra, tá certo? Então é bem importante que vocês treinem aí as frases. Então vamos ver aí algumas expressões, inclusive eu já expliquei pra vocês, mas vamos estudar. Então a Jéssica começa falando Hi Ben, né? Cumprimento normal, e ele diz Hey Jéssica, what's up? Olha essa expressão aí, what's up? Já expliquei pra vocês que é como se fosse um e aí, certo? Um tudo bem, só que bem informal, tá? Você vai utilizar apenas para os seus amigos, familiares. Então ele diz, Hey Jessica, what's up? E ela responde, Not much, you? Então, por exemplo, eu pergunto sempre pra vocês, How are you? How is it going? What's up? Uma forma simples de você responder é not much, quando você não tem, tipo, nenhuma novidade. Ou seja, tá tudo igual, tá tudo na mesma. Então, você pode utilizar o not much, tá bom? Pra responder. Então, ela perguntou, aliás, ele, né? What's up? E ela respondeu, not much. You? Quando ela diz you, você, tá certo? E você, ela podia ter dito how about you? And you, mas bem informal, ela disse somente you. E ele responde, well, exams start next week. Então ele diz, bem, as minhas provas começam na próxima semana. I like to study out here on the grass. Então ele diz, eu gosto de estudar aqui fora on the grass, na grama. Aí ela diz, great idea, ótima ideia. It's a really nice day. Ela diz, né? It's a really nice day. É um ótimo dia. É realmente um ótimo dia. It's very sunny though. It's very sunny. Ela diz, está bem ensolarado, né? Então, it's very sunny. Essa palavra aí, very, intensifica a palavra sunny. Se ela tivesse dito, it's sunny, tá ensolarado, tá?
tá ensolarado, mas se ela diz it's very sunny, está bem ensolarado, então ela está intensificando aí a expressão, tá certo? Ele diz, oh, I usually sit on the tree. Então, eu geralmente, I usually sit under a tree. Eu sento embaixo de uma árvore. Under, ó, embaixo de uma árvore, a tree. So I don't feel hot. Então, não fica calor, quente. I don't feel hot. Não me sinto desconfortável com o calor. Sometimes there are empty benches in the shade. Certo? Então, ele continua. E às vezes tem bastante sombra. Certo? Faz sombra embaixo da árvore, então fica bem gostosinho ali de ficar sentado para os estudos, no caso. Ela diz, that sounds nice. Isso me parece ótimo. E ele continua. Do you want to join me? Do you want to join me? Você quer se juntar a mim? Você quer vir comigo? Do you want to join me? E ela diz, well, I should be going. Bem, eu tenho que ir. I should be going, eu tenho que ir. I have a really big test. Eu tenho uma grande prova, certo? Too, também. But I usually study in my dorm. Mas eu geralmente estudo no meu quarto, certo? Tá certo? Lá na minha casa, no meu quarto, my dorm. E ele diz, ok. Well, have a good day. Bem, então tenha um bom dia. Have a good day. Enjoy the weather. Curta aí o tempo, certo? Enjoy, aproveite o dia, aproveite o tempo. E ela responde, you too, você também. Talk to you later. Para se despedir também uma frase super comum. Talk to you later. Falo com você depois, te vejo depois, certo? Talk to you later. Então, esse foi o diálogo. Treine mais uma vez aí as frases para vocês pronunciarem bastante. Embaixo no vocabulary temos aqui, ó. Certo? Study the words and phrases, then listen and repeat. Eu coloquei aqui escritas para que vocês possam copiar, mas tem no book e eu ainda vou colocar o áudio para vocês ouvirem cada uma. Em cima delas já tem a figura, então não vou precisar traduzir, tá? So, pay attention. Track 68. Courtyard. Dorm. Residence. Flowers. Flower bed. Bench. Grass. Sidewalk. Walking path. Tree. Shade. Ok? Então, vocês viram que cada uma delas significam, tá? Todas elas estão referentes aí a esses espaços que tem geralmente do lado de fora de algum lugar. Pode ser uma praça, certo? Pode ser um parque. Então, vocês viram aí que tem flowers, bench, que é o banco. Tem também dorm, que é a expressão que ela usa lá, né? Dorm or residence, que é a casa da pessoa. Ok? Sidewalk, que é como se fosse uma calçada, um lugar que você caminha, tá bom? Então, essas são as palavras que vocês devem aprender aí a anotá-las, tá? Para entender o significado. Vocabulary também temos aí weather, tá? Weather. A palavra weather significa o tempo, tá certo? Então, vocês, quando a gente vai perguntar sobre o tempo, como é que está o dia, tá bom? A gente vai utilizar bastante essa palavra e essas que estão aqui. A frase comum que a gente utiliza é como está o dia hoje, como está o tempo hoje. Então, a frase é How is the weather today? How is the weather today? Então, você está falando com uma pessoa aí que está em um outro lugar, você pode perguntar para ela How is the weather today? Como é que está o tempo aí hoje? How is the weather today? E como é que eu respondo, teacher? It's, está, it's. E aí vem as palavras que vão querer significar aí. Ensolarado, tá quente, tá chuvoso, tá ventando, tá bom? Tá nevando, todas elas vocês vão aprender agora. Peço que vocês já anotem tudo que eu deixei aqui. Vamos ouvir a pronúncia de cada uma, certo? No book de vocês tem a figura, então não vou traduzir, tá bom? Cada uma aí já está aí, ó. Tem elas aí na frasezinha e tem a figura. So, let's listen. Pay attention. Track 69.
sunny. The sun is out. The sun is shining. It's cloudy. It's rainy. It's raining. There's a storm. It's stormy. It's foggy. It's snowy. It's snowing. It's windy. It's hot. It's warm. It's cold. It's cool. Great. Agora eu vou só ler novamente, tentar explicar a diferença entre, porque algumas têm duas opções de como você poderia dizer, tá certo? Mas não tem uma grande diferença. Example, it's sunny. Se eu falo it's sunny, está ensolarado, tá certo? It's sunny. Então alguém me perguntou, Jéssica, how is the weather in Trairi today? Eu falo it's sunny, tá ensolarado, tá bom? Porém eu posso responder também the sun is out. O sol tá aqui, tipo, como se eu estivesse dizendo o sol tá brilhando forte. Ou the sun is shining, o sol tá brilhando, tá radiando. Então, todas é o mesmo significado, porém com sentidos aí, perdão, todas têm escritas diferentes, porém tem o mesmo sentido. It's cloudy, cloudy, nublado, quando tá aquele dia nublado, cheio de nuvens. Cloud é nuvem, então cloudy é nublado. It's rainy, está chuvoso o dia. It's raining, ou você pode dizer também it's raining. It's raining, está chovendo, no caso aí no momento. It's raining, tá? There is a storm. There is a storm. Tem uma tempestade aqui. Ou it's stormy, tá tempestuoso, tá cheio de raio, relâmpago, tempestade. Ok? Storm. Stormy. It's foggy. Talvez vocês não entendam essa aí pela figura, né? It's foggy quando tem névoa. Mas esse é geralmente usado para serras, lugares altos, que tem aquela névoazinha, aquela neblina, tá? Essa neblina se chama foggy. It's snowy, tá? Tá nevando. It's snowing, também é a mesma. It's windy, como está geralmente aqui em Trairi, né? Windy, ventando bastante, windy. It's hot, tá quente. Ou it's warm. Warm já seria assim, não tá frio, mas também tá matando de calor. Warm, tá? Temperatura ambiente ali. It's cold, tá frio. It's cool, tá aquele friozinho gostoso, tá? Ambos cool é menos utilizado do que cold, tá? Que é o frio. Então, agora que vocês anotaram, pronunciaram e já entenderam aí, espero, vamos fazer a letter D. Look back at the brief notes in this unit. Você vai lá na brief note que tem lá em cima, na expressão what's up, tá? Find the words or phrases that mean. E procure as frases que significam essas expressões aí, ó. Food is really good. Que brief note eu posso procurar aí no meu book, que é a expressão que eu utilizo para dizer que a comida tá muito boa. It's delicious, não é isso? Então você tá pedindo que você procure aí, tá? Nas brief notes dessa unidade. Sometimes doesn't cost anything. Quando alguma coisa não custa nada, não precisa pagar, ela é o quê? Announcement board. O que é um announcement board? How are you? Tá? Então, cada uma delas estão nas brief notes, a resposta, tá bom? Intensifiers. Agora vamos pra cá novamente. Intensifiers, como eu já expliquei pra vocês, são palavras que servem para intensificar, como o próprio nome já diz, intensifiers, alguma expressão, você quer enfatizar alguma coisa. Então, o exemplo que eu trouxe pra vocês, ó, já utilizando aqui o weather, que é o que estamos estudando, porém eu peço que vocês observem aí a tabelinha, que explica também de uma forma bem clara, tá? Para que vocês possam entender. Depois, então, se quiser dar pausa, olha primeiro a tabela, depois continua aqui, ou vice-versa, no problem. Então, aqui eu perguntei, how is the weather today? Se eu perguntasse para vocês, né? How is the weather today? Você teria várias formas de me responder. E uma delas é utilizando esses intensifiers, tá bom? Então, você pode simplesmente falar, Jéssica, it's sunny and windy. It's sunny and windy. Então,
Jéssica, tá ensolarado e tá ventoso hoje, ventania, certo? It's sunny and windy. Ótimo, minha frase foi simples, não usei nenhum intensifier. Mas aí, tipo, eu tô naquele calorão. Tá muito calor, e eu quero dizer que tá muito quente, que é o que geralmente a gente fala bastante aqui, né? No nosso estado, que tá bastante quente, então é necessário usar um intensifier. Então, qual desses intensifiers você vai usar? Você pode usar o really, tá? Está realmente, really. Você pode utilizar o very, que é muito, very. Você pode utilizar o so, bastante, que é mesmo. Todos eles aí vão intensificar o restante da sua frase. Então, você poderia dizer, it's really sunny today. Tá realmente calor hoje. It's really sunny today. Repeat. It's really sunny today. It's very sunny today. Tá muito quente hoje. It's very sunny today. Tá muito ensolarado, muito quente, muito calor. It's so sunny today. Tá muito quente. Todas elas, gente, vai ter o mesmo sentido, porém com intensifiers diferentes, tá certo? Todas elas vai servir, todas elas estão corretas se você utilizar e todas elas aí significam que tá muito, tá bastante alguma coisa. Então, o que é que eu vou pedir que vocês façam além do exercício? Vocês vão criar uma frase, ó, utilizando os intensifiers com as expressões do tempo, como o exemplo que eu dei aqui, tá? Vocês só vão mudar o intensifier, pode usar qualquer um dos três, ok? Então, vamos continuar com essa questão que você vai fazer extra no seu caderno, tá bom? Continuando na F, put the words in order to make sense. Você vai reorganizar as palavras e escrever elas da forma correta e agir. Listen to write. Escute, né, uma mulher descrevendo o lugar dela favorito onde ela passa o tempo fora de casa. Onde ela passa o tempo aí, né? Which place is she describing? Qual dessas três figuras ela está descrevendo? Eu vou colocar o áudio para que vocês possam ver qual é a figura, tá? Depois diz aí, think of an outdoor place where you like to spend time, write a description. Depois você vai pensar no seu lugar favorito fora de casa, que você gosta de ir relaxar, passar um tempo, e você vai descrevê-lo com riqueza de detalhes. That's okay? Então, let's listen. Track 70. I like to go outside and enjoy the summer weather. My favorite place is the forest near my house. There are a lot of trees. It's sunny today, but it's the perfect day to go to the forest. There's a lot of shade. It always feels cool. It smells like fresh air and trees. There is a walking path through the forest. I always walk there because it's quiet. Ok. Então, this is the place. Vocês viram que ela descreveu, dá pra perceber qual delas. Depois você vai fazer a sua description, ok? So, guys, this is our lesson for today. Espero que vocês tenham gostado. See you next class and have a great and really nice day, ok? Bye!